Eu acho que existe uma questão anímica psicológica mesmo. Os jogadores do Vasco eles já entram... Medo, arregada mesmo. Os jogadores do Vasco já entram em campo achando que vão perder. O Flamengo é sorte. O Flamengo, pra mim, era uma coisa que não entrava na minha cabeça como torcedor, nunca entrou durante toda a minha vida. Um clube do tamanho do Flamengo, com a força que tem o Flamengo de torcida, de mídia, de tudo, não ser uma potência mundial. Não entra na minha cabeça. Eu tenho um amigo que tem uma loja do Flamengo. Eu falei, Barolo, é impressionante. O Flamengo é o único clube do Brasil que tem loja fora do Brasil, tem loja fora do país. É estruturado, pelo que eu tô vendo, pela estrutura que foi montada, pela força que foi criada. Para você destruir esse trabalho, você tem que ser genial. Você tem que fazer, para você conseguir fazer com que o Flamengo desça de prateleira, você tem que ser muito estúpido. Você tem que ter Hoje tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Fala comigo, seus mitos é nação. Olha, hoje tem muita coisa interessante, hein? Tem as mitos rivais aqui, tem um Barolo São Paulino, o Fernando lá do Não Importa o Que Digo, exaltando o Flamengo sobre essa potência mundial que é o Flamengo. E a hegemonia finalmente tá chegando, eu falo isso há muito tempo atrás, né? E tem também aqui um brother que chegou um corte pra mim aqui, rapaz, descascando o Vasco, os caras têm medo do Flamengo. Enfim, isso é um fato, né? Uma constatação, nação. Os créditos de cada canal para achar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar no início de cada vídeo, vão lá, conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Curta o vídeo, inscreva no canal, compartilhe para geral e claro, venha se tornar um mito aqui comigo também. Compre também os produtos do Mengão ali embaixo. Eu não acho que os 13, agora 14 jogos de tabu do Vasco, sem vencer o Flamengo, se justifiquem só por questões técnicas, porque o elenco do Flamengo é melhor, porque o elenco do Flamengo é mais risco. O Botafogo e o Fluminense também têm elencos aqui do Flamengo e conseguem fazer bons jogos contra o Flamengo. Eu acho que existe uma questão anímica psicológica mesmo. Os jogadores do Vasco eles já entram... Medo, arregada mesmo. Os jogadores do Vasco já entram em campo achando que vão perder e das duas uma, eles só pedem a Deus para não serem goleados ou para que o tempo passe rápido e aquela tortura acabe logo. Eu não sinto o time do Vasco entrando em campo acreditando que vai ganhar o Flamengo. Aí eu te pergunto. E isso influencia muito no resultado, influencia muito na postura da equipe em campo. É um time amedrontado contra o seu maior rival. E isso não é uma ferida que cicatriza rápido, isso vai levar tempo, assim como eu falo isso na fala anterior, para mudar essa postura, o Diniz, ou seja, quem for o treinador, vai ter que fazer um trabalho bem gradual para o Vasco voltar a se reconhecer grande o suficiente para enfrentar o Flamengo. Medo. Eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa sobre Flamengo. O torcedor do Palmeiras, uma parte deles detesta que a gente fala sobre o Flamengo e faça as comparações, porém o Flamengo bateu tetracampeão da Libertadores e é um time que mostra... O que é mais? Né? É contratações midiáticas e boas, como a do Jorginho. É sempre especulado jogador fora de série no Flamengo. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acha que o Flamengo, enfim, vai conseguir aquilo que se projetava para ele, ser um monstro midiático aqui no Brasil? Chegou na quarta Libertadores, quase ganhou um título mundial em cima do PSG, que seria uma coisa para o futebol brasileiro assustadora se isso tivesse acontecido. Você acha que o Flamengo vai desgarrar, Barô? Vai pegar a quinta? Vai, de repente, nos próximos 5 anos, por conta de marketing, publicidade e tudo que envolve, vai ser o time a ser batido aqui no Brasil? Ou você acha que ainda o Palmeiras vai conseguir atrapalhar, as outras equipes vão conseguir pegar o Flamengo? Como que você vê o legado desse tetracampeonato do Flamengo, que eu acho que é a semelhança quando vocês conquistaram o Tri, o Santos, o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, chega no Tri e cai para uma Série B. Eu não consigo ver que o Flamengo vai ter essa queda que outras equipes tiveram, Barulho, não sei você. Então, você falou da Copa do Brasil do Corinthians, né? Sabe no São Paulo o que aconteceu depois da Copa do Brasil, depois do título? Os saques que foram feitos na boca do caixa das contas do São Paulo, através de carros fortes, os maiores saques foram feitos depois do título da Copa do Brasil. Que beleza. Qual era a preocupação depois do título da Copa do Brasil? Não era bem permanecer como protagonista, né? As preocupações eram outras. É a polícia que está dizendo, não sou eu. O Flamengo, eu sempre gosto, porque vocês palmeirenses usam o Flamengo como referência, porque né, é o que está ali disputando o pau a pau. Eu sempre falo de Flamengo e Palmeiras, porque eu gosto de elogiar e também sou muito criticado por isso, mas eu gosto de elogiar para dizer para as pessoas, para mostrar para as pessoas o seguinte: não é por acaso. Ah, deu sorte. Ah, o Palmeiras está onde está porque é sorte. Ah, o Flamengo é sorte. O Flamengo, para mim, era uma coisa que não entrava na minha cabeça como torcedor, nunca entrou durante toda a minha vida. Um clube do tamanho do Flamengo, com a força que tem o Flamengo de torcida, de mídia, de tudo, não ser uma potência mundial. Não entra na minha cabeça.
Não é, é um time que tem a torcida que tem a imprensa que tem do lado ali, né? A Flapress, que a gente sabe como funciona, mas eu não consegui entender como o clube, como o Flamengo devia. Eu não consigo entender até hoje como o clube, como o Flamengo não tem estádio. Eu não consigo entender. Mas, para mim, é um caminho meio que natural, desde que aparecesse alguém e falasse: espera aí, gente, a gente tem uma mina de ouro aqui, é só trabalhar, é só fazer certo, é só estruturar. E hoje eu vejo, eu acompanho o Flamengo também distante, mas é assim, a gente vê, eu tenho um amigo que tem uma loja do Flamengo. Ele falou: Barolo, é impressionante. O Flamengo é o único clube do Brasil que tem loja fora do Brasil, tem loja fora do país. É estruturado, tudo é feito de uma maneira profissional para se ganhar dinheiro com a marca. Toda semana os caras lançam pet para a camisa do Flamengo. E o torcedor vai lá e compra a mesma camisa com pet diferente. É o pet do Petkovic, é o pet do Imperador, é o pet do título da Taça Guanabara de 1912. É tudo feito de uma maneira profissional, que começou lá atrás, quando o presidente lá falou: peraí, gente, agora vamos ter que arrumar essa bagunça aqui, vai ficar uns anos sem ganhar, nós estamos devendo, mas vai ser um trabalho de reestruturação. Ninguém faz isso, ninguém tem coragem. O Casares disse que ia fazer isso no São Paulo. Ah, não, olha, a gente vai se estruturar. Aí contratou o Rames Rodrigues, contratou o Oscar. Então, esses caras eles não têm capacidade, né? No caso do São Paulo, não tem capacidade, já está comprovado isso, e agora a gente está suspeitando de um monte de outras coisas. Eu acho que o Flamengo hoje, pelo que eu estou vendo, pela estrutura que foi montada, pela força que foi criada, para você destruir esse trabalho, você tem que ser genial. Você tem que fazer, para você conseguir fazer com que o Flamengo desça de prateleira, você tem que ser muito estúpido, você tem que ter um nível de estupidez que eu não vejo nem no futebol brasileiro. Acho que nem se colocar o Casares e o Belmonte lá, eles vão conseguir destruir o Flamengo. Quer dizer, mas vai demorar um pouco. Então eu imagino que ainda vai ter uma... Mas é ótimo isso, Fernando. É ótimo o Flamengo forte, porque aí o Palmeiras se coça, o São Paulo se coça, o Corinthians se coça, o Cruzeiro se coça. É bom você ter esse parâmetro. É muito melhor você olhar para cima do que olhar para baixo e falar: não, eu sou o bonzão aqui, como aconteceu com o São Paulo do Juvenal. Ah, eu sou o bonzão aqui, não preciso me preocupar com o profissional. Então é sempre bom que tenha esse ponto de referência mais alto. É sempre bom você olhar e falar: caramba, os caras estão conseguindo, por que a gente não consegue também? E essa rivalidade... Que bom que é o Flamengo, né, Barolo? Porque imagina se é o Corinthians que faz essa estruturação. Não, mas aí, se é o Corinthians, aí você precisa lutar mais ainda para chegar mais perto. Ia ser mais sangue no olho para chegar mais perto. Mas eu acho muito difícil que o Flamengo caia de prateleira pela força que tem. Não só que se criou, né? A força que já tinha, só que estava adormecida, né? Nação, e olha, o Barolo mandou muito bem. Não é que o Flamengo ficou forte agora, não. O Flamengo sempre foi gigantesco, o Flamengo sempre foi colossal, nós sempre fomos e somos Flamengo, ponto. Agora, o Flamengo está adormecido por direções, né, por presidentes irresponsáveis. O Flamengo hoje, eu falo isso, tem a marca do continente, porém sempre teve, porém nunca trabalhamos da forma que deveria trabalhar. Eu falei, a hegemonia chegou e agora, esse ano, vai ser a consolidação, nação. Quero saber a opinião de vocês, tamo junto, é nóis.